bem com vocês? Eu sou a Dark Cinnamon e esse é o Zona Darkinha. Já aproveita para deixar o seu like, comente e compartilhe esse conteúdo. E hoje eu trago para vocês o que eu chamo de negro assimilado. Não faz ideia do que seja isso? Então, fica aí para mais. Eu me baseio em Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, para citar esse conceito de negro assimilado. E quando eu trago essa ideia de ser assimilado, seria como eu, enquanto uma mulher negra, eu pegasse a máscara branca, que é a máscara da similitude, e eu colocasse sobre mim, botando esse discurso totalmente colonial dentro da minha existência, reproduzindo conceitos que o movimento negro lutou muito para derrubar, por exemplo, o termo mulata e outras coisas, sabe? Quando eu, enquanto pessoa negra, pormenorizo essas questões, dizendo que é tudo bobagem, que basta eu parar de falar de raça ou de racismo que acaba o racismo, e não é bem por aí. E aí, gente, não custa muito para a gente puxar da memória algumas personas, algumas celebridades que têm, apesar de serem minoria, apesar de serem negras, ou apesar de serem trans, ou apesar de serem de uma minoria social, elas representam um discurso que vai totalmente contra a própria existência, ou seja, um discurso com uma carga colonial, supremacista muito grande. E isso é um reflexo de uma pessoa que assimilou o discurso colonial do colonizador. E aqui eu vou me basear nas pessoas negras, tá? Então, uma pessoa negra que pega essa máscara aqui, né, que não falar de máscaras brancas, e veste em si e assimila o discurso colonial, assimila o modelo de... Como seria o modelo de reprodução colonial? Seria basicamente eu ter no meu discurso algo que vá contra a minha existência. Eu sou uma pessoa negra que é contra cotas, uma pessoa negra que renega o próprio passado histórico, que foi sim diante de muita violência, mas também diante de muita luta do movimento negro. Então, negro assimilado é aquela pessoa negra que tem em seu discurso uma carga de auto-ódio muito grande. E isso vai desde de renegar seus fenótipos até aceitar de bom grado ou sem contestar o discurso hegemônico de que pessoas negras são mais violentas ou são menos capazes. Esse é um discurso hegemônico que deslegitima toda uma luta de pessoas negras. Lembrando que o Brasil ele é mestre em apagar historicamente pessoas negras que tiveram muita importância. Por exemplo, Carolina Maria de Jesus passou a ser mais discutida, ainda mais no meio acadêmico, há pouquíssimo tempo. E não só a Carolina Maria de Jesus, mas o Lima Barreto é também uma figura underground da literatura, por exemplo. Machado de Assis, até então era branco, porque a representação que eu tive quando eu era criança era de uma foto preta e branca de Machado de Assis, onde ele era branco. Eu só fui saber que Machado de Assis era negro, por exemplo, há pouco tempo. E quando eu falo pouco tempo, é o quê? 8, 10 anos? Isso é pouco tempo. Que todos esses símbolos de intelectuais, produtores de pensamento, escritores, começaram a ser discutidos, enegrecido no sentido de potência negra, de negritude,
de importância simbólica. Isso é o verdadeiro símbolo ali de identidade que faz toda uma diferença para uma criança negra, por exemplo. Por que será que é interessante essa semiótica de associar a pessoa preta a tudo que é negativo? Na mídia, por exemplo, né? As diferenças de tratamento entre pessoas que moram na Zona Sul e são traficantes para pessoas da favela que são traficantes. Porque quando é na Zona Sul é tratado como jovens. E quando é uma pessoa de um bairro pobre, de uma comunidade, é traficante, apesar da quantidade. Né? E às vezes a pessoa pobre ela é incriminada por ter uma quantidade mínima de qualquer coisa. E às vezes o bacaninha, né? A pessoa da classe burguesa, em seus prédios, como é que pode eufemizar, né? A mídia fala, trabalhava com ilícitos, né? Lá. Então, assim, isso é muito ridículo, porque isso vai incutindo na nossa cabeça, vai entrando no cerebelo. A pessoa em formação, ela vai crescendo com essa ideia de que ela é um nada, que ela nasceu para ser bandido, para ser estirador, nasceu para matar, para ser assassinado. Que realidades são essas? Que espelho preto é esse que é criado na hegemonia, nessa máscara branca que é vestida? Isso passa também por questões estéticas, afinamentos de nariz e tudo mais, né? Por exemplo, a Lud, ela disse, né, que ela fez todas as intervenções estéticas dela porque ela não seria aceita com os traços que ela tinha. Então, isso vai de um campo muito maior, que é da representatividade realmente de potência, de pessoas políticas, intelectuais, né? Que a gente só tem uma representação histórica ali que só retrata a branquidade, só retrata a branquidade, como ali o cânone, e vai se afunilando até o nível individual, da pressão estética também, né? Eu não sou bonita porque eu tenho partes escuras. Eu não sou bonita porque o meu nariz ele é dessa forma e não um nariz europeu. Nunca teria como eu ter um nariz fino. Porque é isso. Então você vê que essa coisa da assimilação, ela vai de um nível, é como se fosse uma pirâmide invertida, né? Um filtro, um funil da representação aqui do cânone, de todos os símbolos de potência política, não sei o quê, e vai afunilando até a construção subjetiva de imagem. E o resultado disso são pessoas indo para cargos públicos, políticos de poder, pessoas que são negras, mas que reproduzem ali um discurso cheio de auto-ódio totalmente da assimilação dessa máscara branca. E aí vira o que a gente chama de token, né? É um negro que está ali a serviço de uma representação vazia. Por que é uma representação vazia? Essa pessoa não está ali para a melhoria da sua comunidade. Ela está ali porque ela é um reflexo do auto-ódio. E o reflexo do auto-ódio trabalha para a supremacia branca. Se você gosta desse conteúdo, por favor, curta, comente, compartilhe e me siga para mais. Eu sou a Dark Cinnamon e a gente fica aqui. Um beijo!